dia, irmãos. Feliz sábado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou começar a ministração do louvor falando para vocês como eu cheguei nessa palavra. A palavra fala sobre qual a função do sacerdote e do rei para uma nação. Eu estava meditando com o Senhor, eu estava estudando, na verdade, a vida dos reis. E quando a gente vai estudar a vida dos reis de Israel, Judá, a gente vê que a maioria não serviu ao Senhor. Todos gostavam do cargo, de estar ali, mas o propósito maior de estar ali, nenhum deles desenvolveu. Nenhum deles não, desculpa. A maioria não desenvolvia, porque houveram reis que foram completamente tementes ao Senhor. E fazendo esse estudo, eu comecei a meditar sobre os tipos de reis, e aí eu comecei a pensar qual que era o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Pessoa não no sentido de estar relacionada às coisas do mundo, mas relacionada à minha vida, às coisas do Senhor. Quem que eu quero ser? Aonde eu quero chegar? Eu comecei a fazer o Senhor, na verdade, que me fez pensar sobre isso, né? Porque conforme a gente vai estudando a palavra dele, ele vai nos levando a meditar a respeito de cada uma das pérolas que nela existe. E aí eu comecei a meditar em quem que eu quero ser. Porque nós temos muitos exemplos. E quando a gente fala em reis, a gente tem reis terríveis, reis que fizeram o povo ir para completamente longe da presença do Senhor. E aí, essa meditação ficou mais firme na minha mente, relacionando ao meu dia natalício, que está chegando. E aí eu comecei a pensar mais firme assim, o Senhor começou a me levar a meditar muito mais. Quem você quer ser? Quem é que eu quero ser? Por que essa meditação? Porque quando a gente pensa quem eu quero ser em Cristo, porque Jesus deixou um monte de promessas. Mas se eu vou me agarrar a alguma delas, ou se eu vou fazer o que está descrito na palavra, depende de mim e de você. Você pode falar, sim. Você pode falar muitas coisas, mas o fazer, Deus vem e te fala, o Senhor vem e te ministra na tua vida a respeito de muitas coisas, mas a decisão é sua. E aí eu comecei a meditar com o Senhor, e o Senhor me lembrou de um versículo. Abre a tua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, página 1456, capítulo 2. Pedro fala uma coisa muito importante para nós. É um versículo muito abençoado que a gente precisa meditar. Mas vós, diz assim, 9, desculpa, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, meditando na minha vida com relação ao dia natalício e todas as coisas que eu comentei com vocês, eu comecei a pensar, Senhor, eu quero ser alguém que faz a diferença, mas não alguém que faz... Porque tem gente que faz a diferença do lado ruim e tem gente que faz a diferença do lado bom.
E o mundo está carecendo de reis e sacerdotes que fazem a diferença do lado do Senhor. E a pergunta que eu queria deixar para cada um de vocês é: quem vocês querem ser? Se vocês querem ser essa nação santa, escolhida, separada para o Senhor, ou se você vai fazer diferença do lado do mal. Porque, agora abre a tua Bíblia, lá em 2 Crônicas. Nós vamos ficar um tempinho lá. Página 536. 2 Crônicas, capítulo 29. Estudando um pouquinho mais a fundo sobre a vida de Ezequias. Ezequias foi um dos reis que levaram o povo de Israel a estar mais próximo do Senhor, que levou o povo de Israel a estar próximo ao Senhor. Ezequias não teve um bom exemplo de pai. O pai dele, quando a gente estuda sobre os reis, o pai dele, Acaz, ele foi uma pessoa terrível. Ele colocou altares de idolatria dentro do templo do Senhor. Ele sacrificou seus filhos a outros deuses. Mas aí Acaz morre. O povo estava totalmente afastado do Senhor. E aí Acaz morre e Ezequias assume o trono. Ezequias tinha até uma mãe que foi muito abençoada, que ela servia e temia ao Senhor. Mas a decisão de levar o povo a servir ao Senhor foi completamente dele. E aqui, no versículo 1 diz assim: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, e a filha de Zacarias, e fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas, e os reuniu na rua leste. Aqui a gente vê a função de Ezequias sendo cumprida de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque a função do rei é trazer e formar uma identidade da nação. Qual que é a identidade? Como é que a nação vai ser? E a gente está vivendo isso agora. Como é que a nossa nação estava e como a nossa nação está? Depende de quem governa. É claro que em todo tempo tem os remanescentes do Senhor, como na nossa nação tem as pessoas que servem ao Senhor. Nós estamos aqui separados com as verdades do Senhor, mesmo o nosso antigo governante não sendo professando a mesma fé que nós. Porque a gente fala, ele era um pouco mais temente a Deus, mas ele também tinha os defeitos e os problemas. O rei do norte. E agora nós estamos debaixo do governo do rei do sul. E o rei do sul é tudo aquilo que é licencioso. Você pode ver que hoje a nação está completamente mais afastada de Deus do que ela estava antes. Antes o povo comentava, falava do Senhor. Agora você não consegue. Às vezes você vai conversar com alguém e você já fica abismado das coisas que saem das bocas. Hoje a indignação tomou conta do povo. Hoje o povo vai para a rua para brigar, hoje o povo vai para roubar, vai para matar, porque é esse tipo de governo que nós estamos tendo. Mas o tema central da mensagem é você, porque a palavra disse que nós somos os reis e os sacerdotes do Senhor. Você, como é que você está no seu ambiente? Onde você está? O que é aquilo que você tem manifestado? Você manifesta a presença do Senhor ou você manifesta a presença do mal? E eu não quero
apontando, eu digo porque eu fiz essa análise na minha vida. E o Senhor falou, olha, em algumas ocasiões é ruim. Em algumas ocasiões você não vai bem. Só que em algumas ocasiões você consegue. E é uma luta. E eu creio que todos nós aqui estamos em luta. Só que diante da luta, quem é que está vencendo? Porque tem um lado vencedor. Há uma luta diária, uma luta constante na vida de cada um. Só que quem tem vencido? Quem vence é aquele que quem é que domina os nossos pensamentos? É Cristo? Quando a gente vai falar com alguém, quando a gente vai ministrar alguém, porque todos nós somos ministros do Senhor. No trabalho, na escola, na igreja, aonde quer que nós estejamos. E o que é que nós estamos ministrando? Essa é a função. A função do rei é levar uma identidade. E qual identidade você está fazendo as outras pessoas ao seu redor ter? E aí, quando você medita nessas coisas, ou você se achega ao Senhor, ou você se afasta, porque não tem meio termo. Ou a gente faz aquilo que ele pede, ou a gente não faz, porque era o que os outros reis faziam. Eles meditavam, não quero seguir isso aqui não é para mim. Isso não é para mim, isso aqui é muito difícil, eu prefiro. Irmãos, quando a gente pensa que uma pessoa entregou o filho para ser sacrificado, é terrível. Eu tenho 2 filhos e eu penso, como que eu vou pegar um deles e entregar para ser sacrificado? É terrível. Só que hoje a gente não faz isso, a gente não entrega eles literalmente, obrigada. A gente entrega eles para serem sacrificados com as nossas ações. O que a gente deixa eles verem, o que a gente deixa eles fazerem. Aquilo que a gente vai permitindo. Como é que a gente é pai, como é que a gente é mãe. E aí o Senhor vai mostrando o tipo de caráter, de identidade que a gente vai formando nos nossos filhos. E a identidade que você forma nos seus filhos é aquela que você é. A forma que você é. Porque se o rei, vou colocar no sentido do rei, se o governante, se ele for um governante temente a Deus, ele vai levar a sua casa, a sua família, os seus amigos, aquelas pessoas que o cercam, a servir a Deus. E se ele é uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito e que sacrifica os filhos lá para os outros deuses e que profana o templo do Senhor colocando ídolos lá dentro, é assim que as pessoas lá de fora vão ser. Porque não adianta, as pessoas vão olhar. Nós hoje somos um testemunho. Nós estamos no sábado do Senhor. Nós somos um testemunho. Aí, testemunho vivo. E aí você vai, por exemplo, almoçar na casa de alguém no sábado do Senhor. Se você não estiver ligado com o Senhor, você vai dar um bom testemunho. E você dando um bom testemunho, a pessoa vai falar, o fulano da igreja tal, no sábado, nossa, ele guarda o sábado. O que a pessoa vai pensar? Eu vou guardar o sábado? Eu vou querer estar no sábado? Vou querer abrir mão, por exemplo, do meu dinheiro, da perda financeira, porque hoje o mundo gira em torno do dinheiro? E o Senhor me levou a meditar e meditando, pensando nessas coisas. A gente, às vezes, mais afasta as pessoas de Deus com as nossas atitudes do que nós trazemos as pessoas para Deus. Nós precisamos, irmãos, nos santificar. Assim como Ezequias fez com os sacerdotes, porque como o templo estava totalmente profanado, não havia mais cultos, não havia mais a celebração ao Senhor em Israel, no templo de Acás. Havia, sim, as celebrações, as comemorações, tudo voltados a outros deuses. E aí Ezequias fala para o povo não, para os sacerdotes. Aqui no versículo 5 diz assim, e disse-lhes, ouvi-me. Isso o rei que estava trazendo isso. E disse-lhes, ouvi-me, vós levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar
a imundície. Removei do santo lugar a imundície. Remove do seu... Nós precisamos, irmãos, remover do nosso coração toda a imundície. Porque se nós queremos professar a fé de Jesus, a fé em Jesus, nós precisamos remover do nosso coração toda a imundície, toda forma de pecado, tudo aquilo que tem contaminado o templo do Senhor. Porque o templo do Senhor, hoje, somos nós. As pessoas olham para a igreja Amor de Cristo, passa aqui em frente, no sábado aberto, aí entra o visitante vai olhar para nós, todo mundo sentadinho, as crianças todas respeitando os seus pais, as roupas todas organizadas. Só que o problema não é aqui dentro, muitas vezes, é lá fora. Como é que nós estamos agindo lá fora e como nós somos? Se nós não formos santificados pelo Senhor, se nós não nos permitirmos que Ele faça em nós aquilo que precisa ser feito, deixar aquilo que precisa ser deixado, nós jamais vamos conseguir impactar outras pessoas. E aí a função de sacerdote, a função de rei, vai estar sendo feita. Independente se você ou você é ministro de Deus, ou você é ministro do diabo. Você que tem que escolher o lado que você quer ficar. Versículo 6. Porque aqui é a confissão de Ezequias. Porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Têm abandonado e desviado as suas faces da habitação do Senhor. E virado as suas costas. Eles têm fechado as portas do pórtico e apagado as lâmpadas. E não têm queimado incenso, nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação e ao espanto e ao assobio. Sabe, quando a gente está longe do Senhor, é isso que acontece. O Senhor entrega a perturbação, ao espanto e ao assobio. Como vedes com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais têm caído pela espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas esposas estão no cativeiro por isso. Por quê? Porque estava todo mundo afastado do Senhor. Agora, no versículo 10, ele diz: agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós a sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dele e servi-lo, e para que ministre a ele e queime incenso. E os sacerdotes, irmãos, a função mais importante é ministrar ao Senhor. Aí você me fala assim: como é que eu ministro ao Senhor? O Senhor sabe tudo. Nós ministramos ao Senhor nos achegando a Ele. E aí, a função do sacerdote é nós nos achegarmos a Deus, Ele vai falar ao nosso coração. E nós, com a sabedoria e o conhecimento que vem do alto, nós ministrarmos a outras pessoas. Na verdade, não existe como um homem fazer isso, ministrar ao Senhor. Nós não conseguimos fazer isso. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, através de Jesus, nos permite. Permite que nós, qualquer um de nós aqui, até as crianças, sabe, porque nós sejamos influência, mas não influência para Deus, nós não conseguimos influenciá-lo. Ou você consegue mudar Deus de ideia? Não, irmãos. O que nós conseguimos é ministrar às outras pessoas, falar às pessoas, e através disso, nós somos ministros do Senhor. Ou nós somos ministros do diabo. Depende da nossa atitude, daquilo que a gente fala. E agora nós vamos nos levantar. Como Ezequias disse, que nós possamos levantar para nós ministrarmos ao Senhor o nosso coração. Você seja sincero com o Senhor. Se você não tem sido um rei e um sacerdote de acordo com o que ele deseja, eu não falo sacerdote no sentido masculino,
Eu falo sacerdote no sentido geral, que todos nós somos chamados. E nós somos chamados como reis também. Se você se levante e fala para o Senhor, Senhor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Porque é esse o nosso chamado. Qual é o chamado de 144 mil? Nós às vezes nem nos lembramos. Nós nos esquecemos, irmãos, daquilo que nós temos que fazer. E uma coisa que me chamou muita atenção na vida de Ezequias foi que aquele versículo que Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Porque aí depois, quando a gente lê sobre Ezequias, é claro que ele teve pecado, defeito, mas quando a gente lê sobre a vida dele, a gente vê que o Senhor estava muito próximo dele. O Senhor deu grandes livramentos e a nação de Judá foi muito abençoada por causa do rei. E por causa porque o rei se chegou ao Senhor, e aí os sacerdotes se chegaram ao Senhor, toda a nação pode ser abençoada. E aonde quer que nós estejamos, pode ser abençoada, a nossa influência pode ser grande lá fora, tanto no bem quanto no mal. Só que depende de você, se você vai escolher servir ao Senhor ou não. E agora pode se levantar, nós vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, para que nós possamos realizar o serviço dele na obra, amém?